Muito obrigado por estarem aqui com a gente, compartilhando um pouco da história do curso. E a primeira pergunta que eu começo a fazer é: como que foi a criação do Departamento de Fonoaudiologia da FOB USP? Bom, vamos repartir, então, a satisfação, uma parte para mim, uma parte para você, certo? O histórico começou em 85. Nessa época, o Centrinho atendia um número bastante grande de pacientes com tratamento de fissuras, né, labiopalatais, e precisava de dar esse atendimento para eles, essa complementação que é feita direitinho, não simplesmente uma cirurgia. E isso foi acumulando. Então, na gestão do professor Casati, ainda em 85, foi feita uma solicitação. Eu até me encontrava como representante da FOB, naquela época, no Conselho Universitário. E o pedido foi exatamente para a criação de um curso de fono. E isso foi levado, volto a repetir, pelo Conselho Universitário, e após debates, tinha muita gente que naquela época era mais idosa, não tinha ainda vivido esses fatores que os mais novos viveram e vivem hoje, né? E então foi reunida o Conselho Universitário, discutido bastante e acabaram votando não contra, mas também não a favor. Quer dizer, deixando o assunto para melhores considerações sobre a ideia mais para frente. Isso em 85. Depois, na gestão do Mondelli, que sucedeu a essa do Casati, tivemos mais contatos, mais vezes. Eu também estava no Conselho Universitário nessa época, para apresentarmos uma série de necessidades que importavam na criação do curso de fono, ou da fonoaudiologia como departamento, melhor dizendo. E isso também passou várias discussões, eu me lembro, pelo Conselho Universitário, e as tratativas finais de 85 conseguiram uma aprovação do Conselho de Fono. 85, isso, na gestão do professor Mondelli. Mas volto a falar dos problemas econômicos, dinheiro que a USP não tinha. E isto, então, esses problemas, de imediato, atrasaram ou impediram a instalação da fonoaudiologia. O Gastão, nessa época, havia conseguido, politicamente, apoio do governo de Estado e eles iam arcar com uma importância X complementar às despesas da FOB. Só que isso ficou na conversa política e ele vai lá e volta e não sei o quê, e vem aqui as pessoas e nada. Aí as coisas foram passando e a gente discutindo e sempre insistindo. E na minha gestão, que foi de 86 a 90 como diretor, que antes eu já era vice-diretor e era o representante da congregação no Conselho Universitário. Isto, em 1989, foi conseguida a aprovação pelo Conselho da USP. E as despesas? As despesas também não tinham jeito. Então, nós fomos trabalhar para conseguir com que a USP e a COP, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, autorizasse. Na época, coincidentemente, eu era da COP também, da Comissão de Orçamento e Patrimônio, então foi fácil eu defender lá que liberasse uma autorização para que a Fono passasse a fazer parte dos recursos da USP que não eram dados até essa época. Porque esse mesmo ainda era dada alguma parte pelas disciplinas da odontologia, né, nos departamentos de odontologia. Porque não se conseguiu, logo depois
autorização do funcionamento da Fono, que houvesse departamento de Fono e que houvesse, então, a liberdade e a programação como hoje é feita, né? E o reconhecimento do curso foi exatamente em 5 de março de 1994. Daí para frente é que vocês tiveram a facilidade de agir inteiramente por vocês, assumir as responsabilidades inteiramente por vocês e brilharem como brilharam até agora, e me deram a satisfação de o trabalho todo que nós desenvolvemos, inclusive o meu, teve uma aceitação dos docentes, dos alunos da Fono, dos funcionários, que hoje elevam o nome da Fono e transmite isso para o Brasil todo e para o exterior, como a odontologia fez isso a partir de 1962, certo? Então, essa é mais ou menos assim uma história política. Nesse período, eu tive, quando na minha gestão, que foi um período de mais intensidade no reconhecimento da Fono, eu tive o apoio do Goldenberg, do reitor Goldenberg, que foi o que assinou os meus 4 anos de gestão como diretor, ele que me indicou. E de outros 2 que deram muita ajuda para o departamento de Fono, para a criação e para a construção da clínica, que, se quiserem, depois eu falo alguma coisa sobre isso, né? Que foi muito importante. E eu vou falar agora uma coisa engraçada para vocês. Vocês ouviram falar em Silvano Raia? Silvano Raia é um professor, acho que está aposentado, ficou velho demais, mas professor importante lá da Faculdade de Medicina. E o Silvano Raia era uma pessoa cheia de empáfia. Ele aparecia em reunião do conselho aqui em Bauru, quando veio umas vezes, vinha com um chofer particular, fardado de bota, de polaina. Era uma graça, sabe? Quem conheceu o Silvano? E durante esse período do Mondelli, não sei se vocês ouviram falar isso uma vez, houve umas tratativas junto lá, porque a Faculdade de Medicina nunca apoiou 100% o curso de fonoaudiologia lá. E as professoras de lá nunca tiveram uma satisfação completa como vocês têm aqui na FOB hoje em dia. Então, o que aconteceu? Havia uma possibilidade deles pararem com o curso lá e transferir para algum outro lugar. No caso, transferir para Bauru. E o Mondelli começou a conversar com o Silvano, 2 italianos conversando e falaram uma série de coisas lá. Aí o Mondelli foi convidado para ir até a Faculdade de Medicina, para ouvir lá os professores, coisa mais. Chegou lá na Faculdade de Medicina, ele quase foi preso. Fizeram um movimento contra ele, uma coisa tremenda. E ele não conseguiu nem falar, nem conversar com as professoras. Pegou, botou as coisinhas dele no carro e voltou para Bauru. E isso aqui é coisa que não foi contado, não foi transmitido, coisa mais, mas aconteceu também, entendeu? Então, foi até meio cômico dele chegar lá para conversar e os alunos fizeram uma manifestação contra ele tremenda, né? E não foi para frente. Graças a Deus, porque aí deu tudo certo aqui na Faculdade de Bauru e hoje a Fono é isso que existe aí. Nós tivemos também o apoio do professor Melfi, que vocês todos tiveram a oportunidade de conviver com ele, o reitor Melfi, uma grande pessoa, e do Markovitch, que sucedeu ao Goldenberg e que fez uma amizade muito grande comigo. Então, muita coisa eu consegui com ele por bom relacionamento que nós tínhamos politicamente até. Bom, é isso, então. Tem a minúcias, tem uma série de coisas, mas isso não quero encher. Vocês disseram que tem 1 hora só para falar, então não dá. O Dr. Vono, ele contou principalmente da vinda do curso para Bauru, né?
E foi muito importante o apoio, né, de todos eles, que ele já mencionou, para a criação do curso de fono na FOB. A aula inaugural do curso de fonoaudiologia na FOB foi dia 5 de março de 1990. E em 94... Quando começou a primeira turma. Isso, em 94, quando a primeira turma se formou, nós já tivemos o reconhecimento do curso. Eu não esqueci, estava aqui, só que eu não falei. 5 de março de 94. Isso. E aí nós tivemos o reconhecimento do curso. A primeira turma se formou já com o curso reconhecido, o que na época não era uma coisa tão geralmente tinham coisas para ser feitas, né? Então nós tivemos o nosso curso reconhecido desde 94. Bom, e o nosso departamento, nós não tínhamos o departamento de fonoaudiologia, era o departamento, nós estávamos lotados no departamento de estomatologia, né? Nós éramos um número pequeno de docentes e não tínhamos a possibilidade de ter um departamento, porque para a constituição do departamento, nós precisávamos de ter um professor titular, e nós não tínhamos, né? Doutora Cecília... Sabe de 3 categorias diferentes. Isso, a doutora Cecília fazendo o associado, e nós, a maioria dos outros eram todos doutores. Em setembro, deixa eu ver a data, acho que nós conseguimos, o primeiro chefe de departamento nosso foi o Dr. Vono, por isso a importância, e foi, no Diário Oficial, foi criado o departamento dia 26 de outubro de 98. Então, uma data muito importante para a gente, porque antes nós estávamos lotados no departamento de estomatologia, com interesses e objetivos completamente diferentes. O nosso departamento tinha, para vocês terem ideia, 3 salas, e todos ficavam em 3 salas, né? E aí, com a criação do nosso departamento, o Dr. Vono abriu mão, né, do cargo dele no departamento de odontopediatria, né, Dr. Vono? Eu saí dele, saí e passei para esse. Depois, quando tudo resolveu, voltei depois de uns anos, 2, 3 anos. Isso. Porque era a única possibilidade da criação do nosso departamento. E foi um momento, assim, muito importante para a gente. Podia ter sido outro professor, não precisava ter sido eu especificamente, coincidiu, mas podia ser outro professor titular, né? Isso foi muita generosidade do senhor de ter aberto esse caminho para a fonoaudiologia. E aí, o Dr. Fono ficou os 2 primeiros anos, e uma coisa que eu participei do departamento desde essa época, colaborando, né? Eu, o Dr. Vono, a Cátia Alvarenga, a Cátia Flores, e a doutora Cecília trabalhávamos mais para as questões do departamento, e a primeira construção, a primeira reforma do nosso departamento veio a partir daí, a organização dos processos para a contratação de todos os docentes e de todos os técnicos partiu a partir da chegada do nosso departamento, e ele dava liberdade para a gente, nós levávamos uma pauta para ele falava, isso é São Paulo que resolve, vamos para lá, né? Quantas vezes nós viajamos juntos, né, professor? Ele falava, não, essa vez eu não vou, você vai, a gente encontrava, ou nós encontrávamos a professora Cecília em São Paulo, né, e nós íamos diretamente buscar os recursos em São Paulo com quem era o dono da caneta. Isso fez toda a diferença para o nosso crescimento rápido, né? Tanto que, olha, em 98, foi o nosso departamento começou, e aí nós começamos os projetos de construção da clínica, de estruturação das salas de aula, de estruturação do novo departamento, né, para o crescimento do novo departamento, das contratações, e isso deu uma abertura extremamente grande para o nosso curso, né? Em 2000, a doutora Cecília assumiu como chefe de departamento, e eu fui a vice dela durante
o primeiro e o segundo mandato. Depois, no meu terceiro mandato, a chefe fui eu, e ela foi minha vice. E no quarto mandato, a quarta chefia também foi minha, com a vice Marisa. Nesse tempo, nós conseguimos a construção da clínica de fono. Porque quando nós começamos, nós trabalhávamos num prédio de 6 andares. E nossa clínica ficava no 5º e no 6º andar, né, Simone? E não tinha elevador, né? Muito complicado. Então, nós conseguimos a construção da clínica. Nessa época, o doutor Vono já não estava na chefia, mas ele foi designado para auxiliar pelos contatos que ele tinha em São Paulo, para que a gente conseguisse essa clínica, e saiu. E ela foi inaugurada em 7 de novembro de 2002. E aí nós tivemos uma mudança muito grande na nossa vida. Foi o ano que eu me aposentei, 2002. Exatamente, Foi tão complexo. E esse ano nós conseguimos também o credenciamento do SUS para a saúde auditiva. Pela saúde auditiva, exatamente. O crescimento da clínica favoreceu o nosso desenvolvimento, com o crescimento do departamento. Só depois do departamento implantado é que nós tivemos autonomia de crescer. E neste dia, também quero deixar registrado que nós conseguimos, com a Prefeitura do Campus, na época era o Dr. Fernando Castanho Henriques, o terreno ao lado da clínica, onde nós iremos construir os nossos laboratórios de pesquisa. Uma outra coisa que eu quero deixar registrado eram momentos de muita discussão, nós queríamos muita coisa e tínhamos essa liberdade dos nossos dirigentes, principalmente, de buscar as nossas metas em São Paulo. Foram viagens e viagens, e projetos e processos. E quando a gente teve a condição de ter a clínica e a inauguração do nosso primeiro departamento, prédio de departamento, depois com quadros, com salas maiores, com maior autonomia, nós conseguimos também fazer nós conseguimos a possibilidade de organizar todo o quadro de profissionais. A organização do processo para a contratação de novos docentes foi uma guerra de foice. Nós discutíamos muito para que área, quais as áreas que necessitavam, quais eram os caminhos que o nosso curso ia a partir daí. E com isso, o que também auxiliou foi o credenciamento SUS, que nós tínhamos que ter um número específico de técnicos servindo a clínica, né, para cumprir as prerrogativas do SUS. E eu me lembro que eu apresentei esse projeto no CTA para o doutor Pegoraro, e falou: vocês estão louca. Imagina que a FON vai conseguir os 30 docentes, mais esses 15 profissionais, isso não vai acontecer, vocês são doidas. E eu falei: bom, doido ou não, eu já tinha ido para São Paulo umas 5 vezes, eu, a Cecília, e falei: nós vamos mandar, e se vem o que vier, mas nós vamos mandar a nossa necessidade. O senhor não pediu para a gente fazer a nossa necessidade hoje é esta. E nós trabalhamos nesse processo até 3h30 da manhã, quando nós finalizamos. E o Vespa ia levar os processos em mãos para São Paulo, e eu liguei para ele e falei: Vespa, nós não conseguimos acabar, porque estava em dúvida. Vai inteiro, não vai inteiro, vai inteiro. O professor pegou lá e falou: vocês que sabem, mas isso é loucura, vocês que sabem. E no fim, 7 horas da noite, eu falei: quer saber, nós vamos fazer inteiro. E venha o que vier. E aí nós trabalhamos, eu, Cátia Varenga, Cátia Flores, Adriane, até 4 e pouco da manhã, umas foram embora mais cedo, e a Cátia Flores ficou comigo, e nós pegamos, não tinha celular naquela época, nós fomos até a casa do Vespa, e ficamos esperando com o carro na garagem dele, para entregar o processo, para ele levar para São Paulo às 5 horas da manhã.
esse esforço valeu, porque nós conseguimos todo o quadro de docentes e de profissionais técnicos que nós precisávamos. Então, foi um marco extremamente importante para o departamento, que deu esse boom de crescimento, que a gente tem uma equipe hoje valorosa, que cumpre todas as áreas da fonoaudiologia e que a gente consegue, então, fazer nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro das nossas áreas. Esse foi a gente se emociona, né? Fundamental, a vinda. Se emociona. A vinda, né, de todo o grupo, né? O chorão da turma sou eu, vocês hoje também. A gente vai lembrando e a gente vai se emocionando, é difícil, Enfim. Foram momentos de muita batalha. Sim. Não foi fácil. Quem vê hoje o departamento, todos os docentes, com tudo que a gente conseguiu, não tem ideia do que nós passamos para chegar a ponto, né? Hoje a gente tem um departamento mais instituído, até não vir todo esse corpo docente, o corpo técnico, os profissionais que nos auxiliam hoje, era muito difícil, professor, porque o senhor lembra, no começo nós não tínhamos nem secretária, o senhor podia ligar e falava, precisa de um ofício, lá ia eu sentar no computador, que era um computador para uma sala com 6 docentes, você se lembra, Simone? Lembro. Todo mundo que estava no computador tinha que sair. Era um computador, a gente tirava a senha, era a senha, para ver quem que ia sentar no computador, era meio isso. Hoje a gente tem um computador para cada... A gente tem mais de um, né, Johnny? Hoje em dia a gente tem... Eu tenho 3, um monte para cada um. Mas na época, eu chegava, o doutor Vona precisa sair agora, quem estava sentado levantava, para eu construir o ofício, imprimir e levar para o senhor assinar. Lembra, né? Nós nem tínhamos isso. Então, hoje, nós temos uma condição que permite crescer ainda mais. Porque nós temos funcionários da administração que são fantásticos, que nos ajudam. Hoje a gente não precisa dar o chute, quase não, né? E defender o gol. Nós podemos assumir mais a nossa função de docentes, de pesquisadores, de administradores, porque também a gente faz administração pública, né, dentro da universidade, mas com uma tranquilidade muito maior e com um grupo que veio para somar e que veio para fortalecer o nosso grupo como um grupo forte da fonoaudiologia do Brasil e também com repercussões internacionais. Né? A luta foi grande, mas nós também tivemos muitas conquistas, né? Que hoje, os alunos que estão entrando hoje, vê tudo pronto, que recebem uma clínica maravilhosa, com os equipamentos, com brinquedo, com todo o material de ponta que nós conseguimos com as pesquisas, não tem ideia do sufoco que nós passamos no começo, com um computador para cada 5 docentes, fazendo a parte administrativa realmente, era fazer o ofício, mandar assinar, levar para São Paulo. E uma das coisas que eu acho que favoreceu não foi só a garra do nosso grupo. Nosso grupo é um grupo guerreiro mesmo, mas também dos nossos dirigentes, dos nossos colegas da odontologia, que permitiram que nós colocássemos embaixo do braço o processo amarelo e fôssemos para São Paulo buscar e reivindicar aquilo que nós precisávamos. Isto foi fundamental. O nosso curso, né, se a gente comparar os outros cursos de fonoaudiologia dentro da USP, ele teve um crescimento vertiginoso. E isso se deu pelos nossos dirigentes, porque você pode ter um grupo de garra, de força, que faz, mas se não tiver vontade política, as coisas não acontecem. E nós tivemos essa felicidade da Faculdade de Odontologia de Bauru, num determinado momento, compreender a nossa necessidade de crescer como profissão e como curso, e mesmo sendo um departamento, não uma faculdade ou um curso, nós temos a liberdade de crescer, né? Nós temos representantes
em todas as comissões, praticamente todas as comissões, que é uma coisa importante, né, as questões políticas, e nós temos a liberdade de transitar com os nossos pedidos até a central. Isso é um crescimento que foi absolutamente fundamental para o nosso curso. Deixa eu contar uma coisinha para você, porque você falou da construção da clínica, não é? E essa clínica foi uma luta minha fora de série para conseguir. Eu estava no Conselho Universitário e na Comissão de Orçamento e Patrimônio. E precisávamos aprovar esse dinheiro para essa construção e autorização para o Fundo de Construção da cidade universitária também participar. Bom, então eu fiz um acordo com o professor Goldenberg e pusemos rapidamente para ser votado no Conselho Universitário essa liberação ou autorização para ser construída a clínica de fono da seguinte maneira: enquanto estavam falando certas coisas, eu saí para cochichar no ouvido dele umas determinadas coisas que nós tínhamos lá elencado para entrar, e enquanto estava aquela coisa toda, eu peguei e dei uma empurradinha no processo, tá bom o negócio? Ele falou, e agora tá? Eu falei, bate o martelo, lógico. Ele falou, tá bom, aprovado. Assim saiu. Assim saiu. E aí ficamos, eu fui até o fim da construção da clínica, acompanhando. Aí depois aposentei. O professor Melfi, a gente, quando nós íamos para São Paulo conversar com o grupo do patrimônio, né, doutor Von foi acho que umas 2 vezes comigo, nós passávamos antes na reitoria e o doutor Melfi acompanhava a gente lá no setor de construção da clínica, de engenharia, aliás, no setor de engenharia, para que a gente voltasse com um passo mais à frente. Então, foram essas ações que facilitaram que a gente tivesse, em tão pouco tempo, né, desde a criação do departamento, o nosso, e ele é hoje, até hoje, né? Bom, eu posso falar agora por uma outra linha de crescimento, né? A gente, sem dúvida nenhuma, precisa de um crescimento enquanto estrutura física, enquanto pessoas, mas também a gente precisava crescer enquanto projeto de ensino, enquanto projeto político-pedagógico. Então, quando o curso, obviamente, em 1990, ele tinha uma estrutura curricular, ele não poderia começar sem uma estrutura. Então, haviam lá as disciplinas, ferramentas, para que ele pudesse iniciar o que seria oferecido em 1990, 91, 92, 93. Então, havia uma proposta inicial. Mas, dentro do departamento de estomatologia. Mas, já em 1994, com a entrada já de alguns docentes, e eu entro nessa época, né, eu entro em 1993, e outros professores, nessa época, a gente já é em torno aí de uns 5, 6 docentes, a gente já começa a fazer uma reforma curricular, porque começam a entrar pessoas, e a gente já começa essa reforma ainda dentro do departamento de estomatologia. Quando a gente se torna um departamento, em 1998, a gente ganha uma autonomia, e essa autonomia nos leva até a comissão de graduação. A gente passa a ter uma cadeira dentro da comissão de graduação, a gente passa a ter uma cadeira dentro da comissão de graduação, dentro da comissão de pesquisa, dentro da cultura e extensão. Eu só não lembro, Diana, se a gente tinha uma cadeira dentro da pós-graduação, porque a gente não tinha pós-graduação. Naquele momento não, porque nós estávamos ainda crescendo e nós estávamos em fase de formação, né? Então não foi nesse momento ainda. Nós só entramos em 2004, com o início do curso de mestrado. Mas uma coisa era fato, a gente passou a ter uma cadeira, né, na comissão de graduação. A gente não era mais representado por outros colegas, mas sim por uma fono. E quem entrou
primeira representante do Departamento de Fonoaudiologia na comissão de graduação foi a Kátia Alvarenga, e eu como suplente dela. Só que nessa época, a Kátia começou a fazer o pós-doutorado dela, então eu já ia muito na comissão de graduação, mesmo na condição de suplente. E eu entrei como titular em 2004, como representante titular do Departamento de Fonoaudiologia. O que acontecia nesse período? Enquanto a odontologia tinha representantes dos seus departamentos, tudo que se referia ao horário, à própria estrutura curricular, as ementas das disciplinas, como essas disciplinas iam ser organizadas, isso era diluído nos departamentos, não ficava sobrecarga muito grande. Então, eu me lembro, assim, que o João fazia o horário, acho que talvez faça até hoje ou não, porque ele tem a medicina hoje para tomar conta. O João fazia o horário e cada departamento estruturava as suas disciplinas. O que acontecia com o representante da fonoaudiologia? Ele fazia tudo, ele fazia o horário, ele gerenciava a questão das ementas, isso tudo junto com o departamento. O que estava acontecendo? O departamento de fonoaudiologia, ele acabava exercendo, ele tinha 1001 utilidades, ele tinha que gerenciar o trabalho dos docentes, ele tinha que gerenciar as pesquisas, ele tinha que verificar o horário, ele tinha que ver as questões, se as disciplinas estavam acontecendo de forma concatenada, enfim, estava acontecendo uma certa sobrecarga, né? E aí começou um movimento, aí é claro que as coisas estão acontecendo junto, né? E eu me lembro que na época eu já gostava das questões da graduação, eu fazia com o maior prazer, tinha o maior envolvimento, né, em relação a fazer o horário, a gerenciar essas coisas das disciplinas. Na época, em 2006, entrou a professora Selma Garrido Pimenta, e como pró-reitora de graduação. Ela começa a fazer um movimento dentro da universidade para criar comissões coordenadoras de curso, justamente para fazer uma descentralização desse papel, porque, assim, sempre foi uma sobrecarga muito grande sobre os departamentos que têm esse papel de gerenciar os docentes, o papel dos docentes, o que eles fazem, e a comissão coordenadora de curso tem um papel mais relacionado ao projeto pedagógico. É claro que tudo é uma engrenagem, é claro que é o docente que exerce o papel de estar em sala de aula, de ministrar suas disciplinas, mas é o departamento que gerencia esse docente que está dentro da disciplina. É claro que tudo é uma grande engrenagem, então uma coisa não fica sem a outra, né? Não existe departamento sem a COC, como não existe a COC sem o departamento. Mas, assim... Só que tem que lembrar, Simone, desculpa, tem que lembrar que nosso departamento é o curso. Essa é a grande diferença. Sim, e ainda tinha isso. O departamento era um curso inteiro. Então, e com o movimento da professora Selma, né, de querer que a USP tivesse esse papel das comissões coordenadoras de curso, esse movimento começa a acontecer em Bauru também. Embora Bauru só tivesse 2 cursos, outras unidades, essas comissões coordenadoras já estavam começando a existir. Então, em lugares onde a gente tinha vários cursos, a existência das comissões coordenadoras era um fato. Mas onde tinham poucos cursos, 1 curso, 2, em princípio, a comissão de graduação estava conseguindo gerenciar bem. E Bauru ainda era uma unidade pequena. Mas Bauru entra nesse movimento, né, de criar uma comissão coordenadora de curso, e aí, então, criado, em 2007, criado a comissão coordenadora de curso, tanto da odontologia como da fonoaudiologia. E essas comissões, elas passam a ser assessoras da comissão de graduação. E elas têm o papel não só de fazer horário, mas, assim, de coordenar, de projeto político-pedagógico, de encaminhar propostas de reestruturação curricular, passa a ser a COC que faz toda a proposta de renovação de reconhecimento de curso, então isso sai, né, assim, digamos, em cima do departamento e passa a ser da COC, todo o conteúdo programático passa a ser feito pela comissão coordenadora de curso, e isso é bom, né, isso acaba sendo bom porque é um avanço.
Não fica só o departamento tendo que gerenciar isso e você passa a ter a comissão coordenadora de curso. E na época, como é que a gente fez a construção da COC e da Fono? Na Odonto, foi um representante de cada departamento. Na Fono, nós éramos um departamento só. Então, nós criamos os membros considerando as áreas. Então, foi construído considerando 6 pessoas. O aluno, um representante das chamadas ciências básicas, porque a ciência é anatomia, fisiologia, porque eles ministram aula no curso com uma carga horária grande, e dentro da fonoaudiologia a gente tinha um representante da audiologia, da linguagem, da voz e da motricidade orofacial. Aí talvez alguém pergunte assim, e a saúde coletiva? A saúde coletiva naquela época, em 2007, ainda não tinha, a Cidinha estava entrando, né, acho que ela entrou em 2006, então ela não tinha essa figura, né, para ser um representante. E aí, então, a COC é construída com 6 representantes e passa a exercer esse papel, tendo, na época, um apoio enorme da Selma Garrido, e quem era, na época, a secretária-geral? A professora Maria Fidela Lima Navarro. Né? Então, a gente tem um movimento forte com o apoio da professora Selma, tendo a secretária-geral a professora Maria Fidela. E aí, se eu puder levantar um outro aspecto, né, assim, importante, houve uma resolução. Para a construção da COC, é necessário que haja uma resolução que determine quais são as funções da comissão coordenadora de curso, que isso não se misture com a função dos departamentos e também não se misture com a CG, para que cada um saiba seu papel. Essa resolução, ela foi elaborada em 2008 e foi publicada com o número de 5.500 em 13 de janeiro de 2009, e assim, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu participei dela. Então, quando a professora Selma pediu que os coordenadores de curso, na verdade, assim, não foram os coordenadores de curso, ela pediu que os coordenadores dos GAPs fizessem essa proposta, e eu também era, na época, a coordenadora do GAP. E aí, alguns coordenadores do GAP iam para São Paulo para fazer essas atribuições. Então, eu tenho orgulho grande de dizer que a fonoaudiologia participou desse processo. Então, se existe uma resolução e ela diz o que uma COC tem que fazer, a fonoaudiologia participou, e foi a fonoaudiologia de Bauru. Né? É claro que teve um movimento de outros professores, da engenharia, da educação, principalmente dos professores da educação, mas, assim, eu lembro de sentar com esse grupo da educação, principalmente, para dizer assim, bom, o que uma COC faz? Qual é o papel dela que não se misture com o departamento, que possa dar para ela um papel importante de assessoria à comissão de graduação e que não interfira com o papel do departamento. E aí, isso foi construído, e aí eu tenho orgulho de dizer que a Fono de Bauru teve uma participação importante nisso. E hoje a gente tem a comissão coordenadora de curso, eu fui a primeira coordenadora, 2 mandatos, começou em 2007, fui até 2012, na sequência veio a professora Giedre, e agora a gente tem a professora Lídia, né, e a gente vem trabalhando, e elas vêm trabalhando, depois da primeira reforma vieram outras, né, na verdade é sempre um processo dinâmico. Talvez fala, nossa, mas por que tantas reformas? Porque é um processo dinâmico, o ensino é um processo dinâmico. A gente tem que estar sempre atualizando, considerando o movimento, nesse exato momento, qual é o movimento que a gente está vivendo? A telefonoaudiologia, o teleatendimento. Já está vindo uma série de disciplinas aí, os alunos devem estar vivendo isso, já está vindo uma série de disciplinas que não tinha até 2019, e agora a gente precisa ter. Né? Então, assim, a comissão coordenadora de curso tem que estar antenada o tempo inteiro às demandas, às necessidades do profissional da fonoaudiologia, da odontologia, da medicina. O que precisa para que um profissional, fonoaudiólogo, dentista e médico, para que ele possa ser bem informado?
E aí é um movimento que toda hora tem reformas, né, tem mudanças, retiradas e entradas de disciplina. Então, foi um outro passo, né? Depois do departamento de fonoaudiologia, da criação do departamento, veio a COC. E a COC só pôde vir porque o departamento foi criado, porque a gente passou a ter uma cadeira dentro da comissão de graduação. A partir do momento que a gente passa a estar lá dentro, a gente pode fazer um movimento a favor do nosso curso, constituindo o nosso projeto político-pedagógico, reorganizando a nossa grade horária e com voz, né? Com voz na elaboração do curso. Então, foi mais um passo. Acho que tem outros passos aí que a gente deseja, né, Dione? Sim, nós tivemos ainda, né, a criação da pós-graduação, né? Sim. E a atuação nossa no tripé que a universidade propõe, ensino, pesquisa e atividades de extensão. Mas nada disso teria acontecido, doutor Von, se lá atrás, lá em 1989, né, não tivesse acontecido. Na verdade, um passo depois do outro. Em 89, o Conselho Universitário aprova. Em 1990, o curso ele começa. O departamento de estomatologia nos abraça, né, de uma certa forma, né, da mesma forma que hoje o departamento de odontopediatria, eu não vou conseguir lembrar todos, abraça o curso de medicina. Se a gente pensar essa história, a medicina está sendo abraçada por um departamento, né, dentro da mesma forma que o departamento de estomatologia nos abraçou. E chega uma hora que tem que sair do berço, né, tem que sair. Aí a gente sai e tem o nosso próprio departamento e talvez, quem sabe, o próximo passo seja sair para uma unidade. Vamos ver, né? É isso, o próximo. Ter um instituto, ter uma faculdade, não sei, talvez seja esse o próximo passo. Doutor Vono, professora Dione, professora Simone, alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma lembrança que teve ouvindo as conversas? Eu só quero deixar que eu tenho muito orgulho de grupo de docentes que nunca mediu esforços para que o nosso curso se tornasse o que ele é hoje. Nós fomos as pioneiras, né? Nós tivemos um grupo pequeno que passou por tudo isso, mas também nós tivemos a possibilidade de trazer novos docentes para somar, né? Então, hoje nós somos em 30 docentes, um pouco menos, porque nós tivemos 2 aposentadorias, mas esse é o nosso número, 30 por enquanto. E eu acho que esse grupo tem força para chegar onde quiser. E por isso eu me orgulho de fazer parte desse rol, né, de docentes, com pessoas que se dedicam tanto para a vida acadêmica e para a Universidade de São Paulo. Eu fui agraciada, né, de ter sido professora também de algumas delas, porque eu comecei criança, de tudo, né? Eu dei aula para todas as fonoaudiólogas formadas em Bauru. Sim, a Dione foi minha professora em 1900 e... Ai, meu Deus. Melhor a gente nem falar. Melhor nem falar, né, Dione? 1983 e 86, acho que foi isso. Eu tenho quase 40 anos de docência, né? E assim, me sinto muito agraciada e muito honrada de ter esse grupo como parceiros profissionais. É isso. Muito obrigada. E quero ver esse curso crescer ainda mais, porque o céu é o limite. Nós temos muito o que fazer e muitas frentes ainda. E eu tenho certeza que, se nós, com a garra, né, que nós temos, a gente não há limite para o nosso curso. Nós chegaremos aonde os nossos sonhos nos levarem. É isso. É isso. Então, para finalizar, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder ouvir essas histórias. A noite foi incrível, porque como a gente já fez outras,
deu para ver que, mesmo sendo da criação do departamento, da COC, a história do curso toda foi contada novamente. Então, tudo que a gente já ouviu antes, está ouvindo de novo aqui. Lá desde o começo e até os próximos passos. O que será que vai acontecer, né? E o que vocês desejam. Então, muito obrigado mesmo. Eu agradeço e gratidão.